Oi, Oi, Fê. Que gostoso estar aqui com você no domingo, Fê. Que também, bom Pri. com você para falar sobre um tema grandioso que é o tarô. O tarô aí ele tem uma história de vida e Nossa, aí a enorme, gente vê né? uma Olha, eu forma tava. muito legal. Hoje de manhã eu fiquei entrando também nesse universo, né? Depois eu Sim, parei, assim, um momento eu parei, porque eu falei, é tanta fonte diferente, né? Assim, é uma coisa tão grandiosa mesmo. sim. E eu falei, não, vou deixar que a conversa, né, e que a nossa sabedoria, a sua sabedoria né, em relação, né, enfim, tudo isso flua, assim, mas é muito interessante, assim, abriu muitas casas, assim, incrível ver mesmo o tamanho que é esse universo, né? É engraçado, né? O tarô ele faz parte, né? Os primeiros registros, né? Porque ninguém sabe realmente a origem do tarô, né? Os primeiros registros foram no século XIV, né? E quem é que tinha essa condição de ter um tarô na mão eram os nobres, né? Em Milão, na Uhum, época do renascentismo. E é interessante, né, porque as lâminas eram algumas lâminas desenhadas, uhum, pintadas à mão. Então eles utilizavam isso, Fê, de forma lúdica, de uhum. forma de entretenimento, né? Aí a gente dá um salto quântico, vai para o século XVIII, e aí a gente se depara com as sociedades secretas, que aí começam a desenvolver um trabalho com o tarô numa percepção de símbolos, né? A astrologia introduzida nas imagens, e aí a gente vê numerologia, cabala, olha o conteúdo que tem em cada lâmina, né? E você vê, o tarô ele foi se popularizar, né? Quando houve a revolução da imprensa, né? A invenção da imprensa, para mim, foi a revolução assim absurda, que aí eles começaram a imprimir, né? Vários baralhos e aí começou a se popularizar através dos ciganos e aí foi indo, foi indo. Mas o conteúdo secreto ele se tornou de fato, né? Porque a palavra tarô é caminho, né? É o caminho, é a rota, é o caminho real. Olha que lindo, caminho real. Então é onde a gente vai começando a ter a percepção do conteúdo e do trabalho de desenvolvimento intuitivo e espiritual que ele vai nos trazendo, né? Quando a gente vai começando a manuseá-lo. E isso é uma coisa assim maravilhosa, sabe? Porque quando ele entrou na minha mão, o tarô, porque eu não fui atrás do tarô, o tarô aconteceu comigo, né? Eu estava num sebo e de repente uma apostila de tarô caiu na minha mão, eu era muito jovem, né? E quando eu fui ver as imagens, o primeiro tarô foi o tarô Tote, do Aleister Crowley, que também é um ocultista, né? E aquelas imagens astrológicas e dentro da mitologia egípcia me chamou uma atenção, me despertou, né? E gerou essa coisa do contato com o tarô, do estudo e tudo mais. E o tarô, ele é realmente, quando você começa a praticar, e porque para mim a grande. Você pode ter toda a teoria do mundo. Se você não pratica, se você não exercita, você não internaliza aquilo que precisa chegar até você. Não internaliza. Então, através das práticas e daqueles símbolos, a linguagem foi ficando cada dia mais perceptiva de quanto que ele nos ajuda a encontrar em vários suportes emocionais, de atitude, de ação, de resoluções, até falando sobre nossa materialidade, né? Como que a gente vai correr atrás do nosso material, do nosso ganho, né? E ele vai trazendo informações fantásticas, Fê. Você tem noção disso, né? Desse movimento, né, do tarô?
E Que aí tem, que eu assim, acho, que é muito lindo, né? Esse mistério de onde surgiu, né? Assim, eu estava vendo, tem, enfim, registros na Índia, no Egito, em Marrocos, muito antigos, né? Assim, muito lindo, assim, né? Que é do mistério para o mistério, né? Eu queria que você falasse depois um pouco, assim, a coisa que eu acho muito interessante, que ficou um pouco estigmatizado, a leitura do futuro, enquanto, na verdade, não é exatamente isso, né, Dri? Assim. não é, olha, não é, ele te dá sim umas nuances, Uhum, mas através do teu esforço próprio, não é caído, maná caído do céu. uhum, Então, o tarô, quando você começa a fazer uma leitura, e você vai começando a identificar aonde está pegando ou criando questões para que determinado assunto ou tema flua, abra. E aí o tarô, às vezes você vai fazer uma leitura, Fê, e você vê que a pessoa tem total potencial e tem alguma travinha. E aí você vai ver a forma como ela está falando, ela está se expressando, o verbo, como que ela está agindo. E o tarô vai mostrando dentro dos 4 elementos, que é terra, água, ar e fogo, né? Então, você vê a terra, se é no material, você vê o fogo, se é na atitude, na impulsividade, se ela não está libertando ou deixando fluir a intuição dela, se é num elemento de espadas, que é elemento ar. Então, quer dizer, ou se o coração não está fluindo o suficiente dentro das emoções. Então, a partir daí, a pessoa começa a ter, sim, uma real conexão com ela. É impressionante. O tarô, ele dá um clique. Ele é vibracional, ele é energético, né? Às vezes eu costumo dizer que quando eu vou fazer uma leitura parece um holograma, né? Porque começa a contar a história de uma pessoa chega até a mim, eu não a conheço, e de repente a coisa vai fluindo, é uma coisa de entrega, de campo energético. Então, é aí que o tarô ele tem a evolução dele, né? E o tarô, através disso e desse potencial, você consegue sentir as tendências futuras da pessoa, assim. Acaba uhum, vindo. Porque uhum, o tarô, ele é tão mágico. E ele tem todos aqueles componentes planetários e de símbolos, letras hebraicas, dependendo de cada tarô, é uma coisa assim fantástica. E ele vai acionando, sim, alguma coisa de conversar, sabe? O famoso namastê, o Deus que está em mim, está dentro de você, uhum. né? Então, começa a ter uma ligação forte. E aí, parece que as respostas começam a vir. Então, isso é um plus do tarô. O que é o real do tarô é a consciência do qual é o potencial daquela pessoa que vem buscar uma leitura de tarô e o que ela pode, de fato, resgatar dentro dela aquele potencial maravilhoso Maravilhoso. que não está bem explorado, né, Fefe? Sim, Então, sim. eu acho isso aí maravilhoso dentro desse contexto, né? E você vê, tem vários tipos de tarôs, né? Tem uma turma, porque uma das coisas que a gente está observando agora é que um dos oráculos mais lidos tem sido o tarô no mundo inteiro. As pessoas têm se identificado e têm tido curiosidade em aprender. Nesse momento de quarentena, que foi nesse processo pandêmico, né, o número de aulas aumentaram, Uhum. porque as pessoas estavam querendo entender o seu próprio processo numa linguagem de imagens e nessa visão mística, né, e profunda que o tarot traz. Então, a gente vê vários tipos de tarôs maravilhosos contando as histórias, né? A gente vê aquele tarô, o mitológico, né? Da Liz Green, que é maravilhoso, o tarô do Rider-Waite, né? O tarô do Rider-Waite é muito importante comentar sobre ele, porque ele é um grande clássico e através da escritora e da ilustradora Pamela Smith, ela começou a desenvolver os arcanos menores em cenas
reais de cotidiano, para facilitar, porque antigamente os tarôs eles eram feitos os 22 arcanos grandes, desenhados e ditos, né, dentro de toda a sua essência, e os arcanos menores eram naipes comuns de baralhos. Então, isso, para a identificação do tarô, era um pouco mais complicado. Então, através desse tarô contemporâneo aí da Pamela Smith, ela abriu também para novas oportunidades de leitura. Então, o tarô foi ficando cada vez mais o quê? Rico, curioso. Aí a gente vai agora para a década de 70, né? A gente já tem aqueles tarôs transculturais, né? Cada um desenvolvendo dentro da sua linha e da sua filosofia de vida. Então, o tarô está cada dia mais convidativo, seja na sua arte, né? Porque eu costumo dizer, Fê, que o tarô tem que ter uma arte para interpretar. Eu Ele é uma acho que leitura tem nova. muito do quanto que a gente, assim, né, para mim, é muito lindo essa tecedura das histórias, né? E o quanto cada carta Sim, por si só tem o seu arquétipo por completo, e ao mesmo tempo, quando ela está fazendo casamento com outras, ela conta uma história, né? E fiquei é pensando uma nisso, continuação. o quanto, né, a quem conta essa história que faz toda a diferença. Quem é esse contador, né, de história, assim? Então, queria te perguntar, assim, quem é você, Dri, contadora de história? Assim, como você, como é para você contar essas histórias? Como vem isso? Uma forma, primeiro foi esse início do tarô, foi uma paixão, foi um amor que permanece até hoje. Eu costumo dizer que quando eu vou fazer uma leitura para alguém, é como se fosse a minha primeira vez. É Uhum. impressionante, eu ainda sinto isso de verdade, tá? A minha mente, ela, em vez de ficar com muitas informações, eu não sei o que acontece. Ela neutraliza, ela pacifica. Eu recebo a pessoa com amor, converso, sento, brinco, de repente, estou embaralhando as cartas, as mensagens começam a vir. Pela simbologia, pela própria leitura do tarô e a entrega. Então, eu acredito, tá, que essa mágica que acontece comigo desde jovem e permanece por enquanto até hoje, graças a Deus, com essa fluência e com essa cadência, ela vem sim de estudos meditativos. Uma coisa que me fez muito bem foi os estudos da Ordem Rosa Cruz. Eu fiz todas as iniciações, participei, então eu comecei a saber lidar e a trazer a calma de dentro de mim para fora. Então a pessoa chega, espontaneamente as mensagens começam a acontecer. E cada pessoa é muito artesanal a leitura. Cada pessoa que chega é uma mensagem diferenciada. Vamos lá, Fê, a mensagem que eu passo para você é totalmente sua. A mensagem que eu posso passar para outra pessoa é dela. Então, tem pessoas que elas já me veem com uma objetividade enorme. E aí, quando eu tiro menos cartas, eu sinto que a pessoa está mais definida naquilo que ela quer. E quando ela ainda está precisando liberar a mente, focar mais, o número de cartas que são utilizadas na mesa é outra. Então, o que acontece, tá? É isso. É uma paixão, é uma força interna e é uma coisa que eu acho que eu fui chamada. E eu acho que assim você tem esse lugar que eu acho que quando eu vou para fazer uma consulta com você, por exemplo, né, existe sempre e aí assim digo, acho que é uma naturalidade do ser humano de querer saber o que vai acontecer, né? A gente tem essa ânsia pela resposta, Sim, né? sim. E na verdade existe algum ponto assim em que às vezes você faz algo que não te dá uma resposta, mas acalma os ânimos e você consegue assentar, né? E eu sinto muito isso quando eu vou assim fazer uma sessão com você, né? Ou
pode ser outras pessoas que também têm uma conexão com esse caminho assim mais oculto, vamos dizer assim. Então eu acho que, eu não sei, assim, eu acho interessante, sabe? Porque é bonito, assim, eu queria também assim, que você compartilhasse um pouco, né? Quais são, afinal somos espelhos todos uns dos outros, né? Estamos vivendo aqui nesse momento agora juntos, assim. Quais são as maiores respostas, assim, que você pode trazer? Eu sei que para cada um é maior, mas se eu posso te perguntar isso nesse sentido de qual é esse momento agora? O que vem? O que sai? Sim, vamos fazer, vamos utilizar o tarô para ter uma resposta desse momento, porque esse momento, eu acredito que ele está tendo uma tendência a diluir essa tensão toda, né? Eu, particularmente, pelo que eu tenho feito de leituras, e mesmo astrologicamente, porque o tarô é um caminho que te abre para várias portas, né? Quando você vai ver, você está fazendo reiki, quando você está fazendo cura prânica, você está meditando, você está lendo temas, né, e textos budistas, você está indo num templo, você está se desenvolvendo, né? E o que eu sinto para o 2021 é um reflexo de 2020, sem dúvida nenhuma, tá? Nós vamos estar com composições que agora, nesse momento, ainda estão tensas. Que nós estamos com Saturno, que nos limita, né? E que nos gera ainda responsabilidade pelas nossas ações, a nossa sobrevivência, que fez conjunção com Plutão, que é regente do Escorpião, morte, transformação em grande massa, que loucura, né? Ele foi unido com Júpiter, que é um planeta benéfico, mas quando ele encosta em dois planetas tensos, Fê, ele expande mais ainda as questões. E a gente está agora exatamente num período que é o que eu estou falando com a minha turma, sabe? A gente está espremendo o último limãozinho azedo no copinho, né? A partir do dia 21 de dezembro, a gente comece de fato, tá? Abrir para coisas novas, porque daí esses planetas eles vão se distanciar. O Saturno e o Júpiter estão indo para Aquário, que é um signo de elemento ar muito interessante, muito bom, que ele vai estar trazendo um pouco de lógica, de criatividade, né? E engraçado, nós vamos estar tendo uma consciência bem racional de tudo que aconteceu, não vai ser tão emotivo. A gente sai da regência daqueles 3 planetas em Capricórnio, que é aquele famoso signo do bodinho que vai subindo a montanha, né? Então a gente vai tendo um trabalhinho para poder estar entendendo e vai para um signo de expansão. Uma das coisas que eu percebo... Essa imagem do Capricórnio, desculpa te interromper, mas é muito incrível, né? Quando a gente vê o Capricórnio na montanha, assim, aquele penhasco, né? É bem a sensação que a gente está agora. Um passo de cada vez, olha para baixo, ai meu Deus. Te interrompi, mas me veio muito claro, foi ótimo essa imagem. Eu vou assim, numa coisa assim absurda. Eu juro por Deus, eu me senti em práticas budistas. Por quê? Práticas budistas. Eu realmente fiquei muito recolhida, estou recolhida, a minha alimentação, a minha limpeza da casa, eu fazendo, desenvolvendo o meu tempo de observação, o meu tempo de meditação, o meu trabalho. Então, foi uma coisa que foi um dia após o outro. E é engraçado, né? E reforçando como uma prática budista, né? O agora. Né? A importância do momento agora, para que a cabeça não rodopiasse, né? Com todas as questões e todos os veículos de comunicação, morte, vida, impactos, né? Então, foi uma coisa muito interessante o trabalho que a gente teve. E foi o trabalho do bodinho. Não adianta ele subindo devagarzinho ao longo da montanha e vamos embora.
Agora, o ano que vem, né? E eu estava falando, né? Esse ano estava escrito nas estrelas, Fefe. É uma coisa de louco, porque eu nunca vi as leituras sendo tão encaixadas para todas as pessoas que entrarem em contato comigo. E outra coisa, a adaptação do online. Tem várias pessoas que estão já se adaptando ao online, ao conforto do home office, que, vamos lá, mais ou menos, porque a turma está dizendo que está trabalhando 3 vezes a mais do que estava trabalhando antes, né? Mas nós, aí que eu quero entrar, o ano que vem, a tecnologia, ela vai estar total dentro das nossas vidas. Os números de apps, os programas e tudo mais. E outra coisa, nós vamos estar aí tendo 3 retrogradações de Mercúrio retrógrado dos em signos de elemento ar. Então, você vê, nós vamos estar usando, utilizando a imagem, a comunicação, pensamento. Então, é uma coisa assim impressionante. O que eu estou vendo? Eu acredito no mundo melhor. Eu acredito que esse impacto a nível social, até político, ele está sendo refletido e sendo mais pensado, né, em tudo que nós vivemos dentro desse período. Então, eu sinto que as coisas elas vão estar tendo uma outra dinâmica. Ufa! Sobre a questão do vírus, eu acho que ele ainda vai ficar no ar, né? Nós estamos realmente, infelizmente, ainda em suspenso, estamos com muitas incertezas dentro desse momento. Sim. Então, é Mas é isso que eu muita penso, né? mudança, né? Assim, acho que ao todo a gente sente muita, cada um no seu individual, e daí para o coletivo, nas próprias relações, enfim. Acho que o caminho sendo para o alto e para a luz, né? Assim, Dri, mas é Para um a caminho luz. sempre para a luz. Da sombra a gente vai para a luz, né? Onde a luz assombra e assim vai. Então faz sentido, né? Dentro do fluxo de subida e descida, né? Do Dizem que cosmos. quanto mais sombra, mais luz, né? Isso são. Mas o que a gente entrou naquele adágio, né? Conheça a ti mesmo. A gente, eu acho que todos nós realmente estamos ficando cada vez mais conscientes da nossa realidade. Por quê? Vamos lá, o ano passado, que a gente nem imaginava que isso pudesse acontecer, apesar que na astrologia já havia, né, os astrólogos comentando que poderia haver uma grande crise econômica mundial para 2020, pela composição dos grandes planetas. Isso foi muito comunicado, dito, né, lido, relido. Mas, vamos lá, eu acho que esse ano eu estou muito consciente de várias coisas muito mais do que o ano passado, porque o ano passado ainda estava naquele ritmo. E aquele ritmo não parava, não estava dando tempo para fazer você parar para pensar naquilo que de fato está acontecendo, né, Fê? E como fazer o Então, pulo, Dri? Eu fico me aí perguntando eu isso, acho porque daqui precisa, né? A gente tem um pulo do gato para fazer, né? Para chegar o ano que vem mais forte para essa virada. Assim. eu acho que a positividade. Uhum. Eu falo assim, que até hoje, em momentos difíceis, até pessoais, de crescimento e tal, só com amor. Uhum. Só com amor. Você vê hoje nas redes sociais quem você busca? As palavras e as pessoas que têm palavras, conceitos, ou musicalidade, ou arte, e que estão mostrando e estão dando o seu melhor no amor. Então, eu acredito que se você negativar ou entrar em um estado, às vezes, porque várias pessoas ficaram carentes, com depressão, sentiram uma certa dificuldade. Não é que a vida não estava continuando, mas foi intenso, foi forte, né? E quando você começa a escutar outras pessoas ou a buscar encontrar em cada um rosto amigo, uma palavra bacana, isso vai fortalecendo o interno da gente, né? Nós não podemos esquecer, tá? Que todos somos um nesse planeta.
Então, quanto mais nós estivermos reverberando amor, fraternidade, compartilhar o melhor, nós vamos estar chegando, sem querer, para frente. Vamos lá, um exemplo. Não todo mundo ficou em pânico no início? Houve um pânico. E a palavra medo, ela foi muito forte em pensamento, formas e pensamentos. Aí começou a haver uma flexibilização, uma aceitação um pouco melhor da questão. Mas o que foi? Contato com um, conversa com outro, a interação, a necessidade de saber se integrar melhor com os próprios familiares, saber lidar com mais paciência e contato com seus próprios filhos, dentro de um momento difícil para essa criançada entender, né? Então, eu acredito que é o amor. E isso nós vamos estar encontrando, tá? Escutando uma boa música, reverberando um mantra, ou assistindo, estudando, focando nos nossos projetos e planejamentos futuros, porque eles vão estar acontecendo de qualquer jeito. E torcer, né, para que a gente saia melhor desse processo, que é um processo que ele vai virar história, né? Ele vai virar história, vai ser contada por diversas áreas, diversas pessoas, especialistas, sobre este momento que a gente está atravessando, né? Odri, você falou, a gente falou, agora me veio isso, né, a carta da torre, né, assim, em trazer o tarô de novo para a conversa, e como esses arquétipos são fortes, né, e a torre como essa... Eu adoro a imagem que tem, assim, todo mundo pulando da torre, né? Tipo, salve-me, assim, né? Cair junto com a torre, não, mas pular, tá tudo bem. Nós tivemos o nosso flyer, foi a torre, né? Que do caos a gente precisa desconstruir, precisa se desgastar determinadas situações para encontrar o novo. A torre, quando ela vem numa leitura, Fê, eu te juro, é alguma situação material ou até física de desgaste. Uma questão de saúde pode acontecer, ou uma questão de perda. Ela é. Mas a gente, o ser humano é muito engraçado, né? Às vezes ele tem consciência que uma determinada situação não está legal. Vamos dar um exemplo. Eu estou num trabalho, eu estou com problemas com o meu chefe, ou eu tenho qualidade, mas a equipe não está sendo tão bacana, enfim, eu estou cansada desse trabalho. Vamos lá, tá? Você já vem sentindo, com o passar do tempo, essas manifestações, essa inquietude, ansiedade. Ansiedade. Foi também um termo muito forte nesse ano, né? Ansiedade. E aí, o que acontece? O pensamento tem força. A palavra tem força. Eu falo, tomem muito cuidado com o que vocês estão sentindo, porque vocês materializam. É uma das primeiras coisas que eu fui aprendendo ao longo dos meus estudos, né, dentro dessa área mais ocultista. Então, quer dizer, a pessoa já começa a formatar. E parece que ela já começa a pedir esse convite de mudança, porque é um convite de mudança. E aí a coisa acontece. Quando a coisa acontece, parece que a casa cai, né? Porque você conta com aquele salário, você conta com aquele dinheiro, e de repente parece que o mundo caiu. E aí, com o passar do tempo, você já começa a perceber que foi um livramento. Uma coisa que foi um livramento. Porque eu escrevi outro dia, né? Que tudo tem uma entrada, mas também tem uma saída. A vida tem isso. Ela tem momentos que te colocam em xeque-mate, né? E, de repente, quando você vai reiniciar o jogo, você percebe que você consegue fazer o seu próprio xeque-mate, acabou. Então, a gente fala do caos para a construção, desconstrói para construir, tá tudo certo, né?
Tem uma imagem aqui, porque o tarô é muito de imagens, Fefe, e você precisa ver a minha mesa aqui, está esparramada, está uma coisa de louco. Quero ver. Mas teve um tarô que eu achei belíssimo. Não sei se você já viu o tarô universal do Dali. Ah, não conheço. A minha cabeça, olha, todo já está muito antigo. Uhum. E eu vi uma imagem da torre do Dali. Olha que linda a expressividade. Olha, tá fazendo um pouco de reflexo, mas dá para ver. Uhum. Dá para ver? Uhum. Mas é aquilo que a gente fala, né? Isso tudo vem há séculos e séculos. Sim. Todos passaram por Sim. processos muito difíceis, Pois né? é, isso que é interessante, né? Assim, eu olho agora relacionando assim também com o próprio Buda, né? Assim, histórico, Siddhartha, né? Você pensa, imagina, isso ele foi ensinar o caminho para fora do ciclo do sofrimento há quanto tempo atrás, né? Mais de 1000 anos atrás. O tarô também, né? Assim, tem tudo isso. Então, eu acho que para mim, pessoalmente, traz um contexto histórico de importância, né? Do que a gente vive, de repetição em outros caminhos, de outras maneiras, mas, ao mesmo tempo, dá um sossego, assim, né? Do tipo, claro, a gente vive essa vida experienciando ela de forma única, mas quantas outras não vieram antes, né? E quantas outras não vêm depois. Então, é parte do E caminho. você sabe que tem uma carta no tarô, que é a carta do julgamento, né? E a carta do julgamento é o nosso juízo final, né? Então, vamos lá, o anjo Gabriel com a corneta. E o que é o julgamento, né? A lei da causa e efeito. E olha que forte, né? Eu faço, eu aconteço. Se eu faço positivo, eu aconteço positivo. Se eu faço negativo, eu aconteço negativo. E nós tivemos uma parada dentro de um contexto, porque não é só o vírus que está acontecendo, né? A gente está vendo desmatamento da Amazônia, a gente está vendo vários contextos mundiais, políticos, e tudo isso está trazendo essa coisa da gente estar tentando equilibrar e perceber o quanto que a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, da nossa natureza, do nosso, das pessoas com quem a gente convive. Uhum. Fê, não é fácil, né? Não é nada Mas fácil. Eu acho que a palavra gente cuidado também vem bastante, né? Assim, Dri. sim, Quando você falou de sim, cuidar agora, é algo que acho que reverbera bastante para cada um, assim, quais são os nossos valores, né? E o que a gente quer levar desse ano que ficou, né? Aonde chega, você fala, não, daqui eu não passo, né? Esse é um pilar, né? Da minha pessoa, do que eu posso, e eu valorizo isso e tenho que cuidar disso, né? a gente tem que cuidar daquilo que nos traz crescimento, que nos fortalece e que nos exige, né, aquela compreensão maior, porque a gente vem nesse planeta para a evolução espiritual, o contexto é esse. Então, todos os caminhos, como um tarô, uma astrologia, cabala, e outras, tem o I Ching, que é maravilhoso, para mim, o pai dos oráculos, né? Todas essas ferramentas, elas estão aí para esse tipo de conteúdo, sabe, Fê? Para exatamente um trabalho de autodesenvolvimento pessoal, fora outras terapias e fora especialistas dentro da área, para nos auxiliar a nos entender dentro desse processo, né? E é impressionante. Você começa a se trabalhar e internamente funciona. Funciona, Fê. Eu cheguei a um ponto que determinadas coisas não me causam mais espanto. E aí você percebe que naquela comunicação pacífica, mas com um posicionamento claro,
você consegue se colocar perante a qualquer situação que te é apresentada. Então, você vê como tudo isso vai reverberando. Eu posso falar pelos anos de estudo, de prática e de trabalho consciente, porque a gente erra. Eu erro, todos nós erramos, mas os acertos ficam mais conscientes. E eu acho também que você vai tendo a percepção maior do que vem, né? Então, assim como a astrologia, Sim. o tarô, todos esses trabalhos vai abrindo a percepção para tomar cuidado, né? E conseguir enxergar um pouco à frente, né? Para ter mais cautela, né? Por onde você vai pisar, né? E tomar esse cuidado com a gente mesmo, né? Sim, e a outra coisa também, né? Dentro de todo esse trabalho e de desenvolvimento que a gente está fazendo, dentro desse momento atual, né? Ele está trazendo esse suporte também, porque as coisas estão todas totalmente claras, né? Claras. E eu fazendo os atendimentos, né? E conversando com o número de pessoas que eu converso ao longo da semana, porque como eu já desenvolvo esse trabalho há muitos anos, são muitas pessoas que já buscam né, esse conteúdo, é impressionante como a linguagem estava semelhante de todos. Parecia assim, impressão, que o que eu tinha conversado um dia anterior, a pessoa tinha escutado. E aí, o que é a conexão em massa? Está havendo uma conexão em massa de percepção. Então, quem está vibrando aquela vibe boa, bacana, dinâmica, engraçado, está tomando passos semelhantes para que as coisas fluam e aconteçam. Que O bom! tema é É muito bom bacana. saber que a gente pode ir junto, né? Pode ir junto. E aí você vê, né? Que tudo isso são os trabalhos, né? Dos elementos, que estão todos compostos aí para a gente. Então, a gente, naturalmente, intuitivamente, a gente vai se comportando, vai agindo. E se você tem uma linha de foco espiritual ou filosófica, religiosa, né? Filosófica, engraçado, a condução, ela te traz um pouco mais de fé, de crença, né? A palavra fé e crença também foi forte. Aqui o tema do tarô, né, Fê, nas suas lives, as palavras foram importantes dentro do contexto, uma ou duas, né? O tarô, quando você me perguntou, veja duas palavras que você queira estar trabalhando, para que a gente possa estar trabalhando, eu fiquei assim, né? E como assim? O tarô é isso tudo, né? O tarô, ele chama a vida, né? Ele é o caminho da vida e os arcanos menores, suas veredas, seus derivados, né? Naquilo no cotidiano que acontece, as coisas aparecem no jogo, as cartas dos arcanos menores. Então, fantástico. Eu acho que nós estamos no caminho certo, Fê, agora. E saindo, né? Nós estamos finalizando o ano, entrando para o próximo ano, sem estar sendo pegos tanto de surpresa como foi esse ano, né? Então, isso já é um bom início de ano, né? A regência do ano que vem vai ser Vênus. Sim, maravilhoso. Amor, né? Vamos lá. Rodrigo, não, eu pensei agora, hoje a gente está numa lua nova também, né? No Sim. Escorpião. E escorpião é profundo. Escorpião, ele faz a gente refletir num momento muito importante. Engraçado, nós saímos daquele Marte retrogradado que estava meio violento, e a Lua, que eu acho uma coisa... Porque nós somos todas as fases da Lua, né? Essa que é a verdade. E essa lua nova é início de coisas e de caminhos que a gente pode estar seguindo e com uma profundidade e uma clareza maior. O escorpião não aceita qualquer, a vibração escorpionina não aceita qualquer coisa. Ela pesquisa, ela avalia.
E aí é que a coisa traz já o início da semana pensando no que você vai estar projetando, não precisa nem ser o futuro logo, o que eu posso estar projetando para essa semana, para poder estar colocando em prática determinadas coisas que eu não fiz na semana passada. Uhum. E ela pede também trabalhar com as emoções de uma forma um pouco mais pacífica, viu? Essa lua nova, um escorpião, está pedindo que a gente não seja tão intenso, também trabalhe com aquela leveza, né? A suavidade do ser, e como que tem que ser. Ouvindo uma música boa, né, Adri? Dançando, comendo o que você gosta. Nossa, que delícia! É Se tratando engraçado, você bem, pode. né? Sim, às vezes a tua geladeira nem está tão completa, não deu tempo para comprar alguma coisa, mas quando você está bem com você, você faz de um elemento uma coisa gostosa, agradável. Puxa, olha que legal, eu fiz isso, peguei aquilo, lá, compus uma coisa. É tudo ponto de vista, perspectiva de vista, né? É tudo a forma como a gente age e percebe o nosso contexto. Isso é muito importante. Muito importante. Adri, a gente, infelizmente, tem talvez uns 12 minutos só, que passa muito rápido. Passou rápido, né? Muito, Para muito mim, demais. aqui. Aí ia te pedir para a gente abrir umas cartas para ver o que vem nesse momento agora, de hoje também eleição, enfim, acho que a gente pegou um dia para estar aqui juntas, que não é por acaso. E... Sim, sim. Porque... Vamos embaralhar essas cartas e eu vou tirar 3 cartas para falar como que a gente. Vamos tirar as 3 cartas dessa semana, dessas 2 próximas semanas, como que tá, né? Qual que é o recado do tarô dentro desse processo? Maravilhoso. Estou separando aqui 3 lâminas, escolhendo com todo amor e carinho, Fê. A primeira carta, 7 de ouros. E 7 de ouros é uma carta que fala, tá? De como a gente vai ter que saber trabalhar nossas reservas financeiras, Fê. Como a gente tem que saber trabalhar com o nosso conteúdo, tá? Em relação ao dinheiro. O quanto que a gente vai precisar lutar para poder estar conquistando mais coisas, porque esse período, tá? Uma das preocupações é vamos saber lidar com aquilo que a gente gasta ou vamos saber lidar com aquilo que a gente tem, não fazer a mais. Então vamos lá, vamos evitar aí gastos supérfluos, vamos evitar determinadas atitudes, tá? Que podem ainda não estar prontas para projetos, porque 7 de ouros, ele fala, a gente precisa ainda repensar em alguma coisa como a gente vai estar desenvolvendo para poder estar planejando de uma forma melhor. Ótimo. Mas, olha que fantástico, né? Dentro de uma carta falando de dificuldades financeiras, veio a carta da temperança. E a temperança é parceria. E que através de parcerias nós podemos estar, tá? Trazendo oportunidades e gerando oportunidades para crescimento pessoal ou profissional, tá? Então a carta da temperança, ela fala daquela coisa do equilíbrio, do amor, e ela sempre ela aparece, e isso acontece com pessoas que a gente tem afinidade, não é com qualquer um. São pessoas que a gente tem uma coisa de... Sabe aquelas parcerias que funcionam?
Tem parcerias que não funcionam e tem parcerias que acontecem. Então, a carta da temperança fala que, independente desse momento difícil, etc., que devagar ao longe a gente chega, nós vamos estar tendo a oportunidade de estar tombando situações, pessoas, oportunidades ou locais interessantes para um crescimento. 7 de paus. As cartas ficaram muito filosóficas hoje. 7 de paus, tá? 7 de paus, vamos saber lidar, não vamos gastar a nossa energia à toa. Vamos concentrar as nossas ações, porque a carta de paus é elemento fogo, são as atitudes, né? Vamos lidar com o nosso movimento de forma calma, equilibrando aquilo que a gente quer desenvolver nas atitudes, não vamos ser extremamente rígidos, vamos estar gerando oportunidades dentro do tempo que precisa ser. 5 de copas. Nós vamos ficar de lenço na mão aqui hoje, Fê, por enquanto. 5 de copas, tá? Tá falando das questões de como às vezes a gente faz, desenvolve e se frustra com alguns resultados, né? Mas, se a gente perceber que tudo é um tempo, que é a carta da meditação, que tudo acaba se encontrando ou se consolidando de uma forma onde a gente não deve, como que eu posso dizer, exacerbar nossas ansiedades, colocar num grau forte aquele pensamento muito acelerado, etc. Se a gente começar a desacelerar o nosso processo, todas essas questões elas vão cair no início de algo novo, tá? Porque 6 de espadas, ela diz isso, início, recomeços, realinhamento, reavaliação, tudo para frente. Então, se a gente for analisar, porque aqui nós estamos fazendo uma leitura geral, né? Nós estamos contando como foi um pouco esse nosso ano. Se você for sentir nessas lâminas, o que estava acontecendo, né? E aonde a gente deve estar realmente buscando a nossa maior felicidade, que é o 9 de paus, tá? Que é naquilo que a gente estava conversando. Vamos ser mais assertivos com a gente, vamos estar buscando a nossa felicidade, a nossa alegria com pequenas coisas. Sejamos simples. Sejamos alto, únicos. Sim, né? Oi? Oi? Não, assim, que nessa busca pela alegria nas pequenas coisas, a gente vibra alto, né? Fica muito mais fácil de estar vibrando o amor, né? Vamos vibrar. Então, você vê como o tarô, ele não deixa de falar as coisas pra gente. Ele não me veio bonitinho, né? Love, love dos Beatles, não. Ele veio falando, ó, pesado. Você ficou frustrada sim. Qual que é a sua? A questão financeira está pegando um pouco, mas... E depois ele vem num recado, tá? Tão importante. Vamos ter a noção, tá? E saber esperar o nosso momento, porque ele está próximo, ele está chegando, as coisas estão acontecendo. Mas quando a gente tem força e ação interna. E isso mesmo, tem algumas pessoas que falam, Dri, mas nesse momento eu não estou assim. Não estou me sentindo assim. Como que eu faço para poder ter essa força interna? Aí eu falo, pô, você já está fazendo, você está perguntando, você está questionando, você já está querendo ver outras coisas, você já está... Então, quer dizer, a própria pessoa, ela é que nem fênix, ela se transforma dentro de situações muito difíceis, ela vai se transformando, ela vai se reconhecendo. Muito grata. Uau. O tarô é muito profundo, né? Ele é uma coisa de... E ele é tão prático numa leitura, né? Ele tem uma profundidade. A profundidade do tarô,
que muitos ocultistas se apaixonaram e desenvolveram das lâminas, é que cada lâmina que você possa ver, tá? Ela pode ser praticada através de uma meditação em cima da imagem. E aí fortalecendo, tá? Um ponto de um arquétipo daquela imagem. Vamos lá, nós temos um arquétipo, vamos pegar o Dali aqui, o da sacerdotisa. Exatamente. Esse é um tarô da Golden Dawn. É um tarô feito, né, pela turma de ocultistas, e o desenvolvimento você pode, antes de dormir, você está sentindo, às vezes, que você está num ponto que você não está sabendo como lidar. Você pode pegar a energia de uma determinada carta, por exemplo, como a sacerdotisa, tá? E que a sacerdotisa trabalha com o nosso conhecimento interno, aquele que a gente não expõe, que a gente, às vezes, não gosta de colocar para fora, ou por uma certa timidez, ou por uma certa reserva, né? Você não coloca para fora. Então, a carta da sacerdotisa, ela vem como uma coisa de resgate interno, pessoal. Como que eu posso trabalhar com esse conhecimento? Como que eu posso estar querendo fazer um projeto, esse projeto ainda não está vindo? Como que eu posso estar trabalhando nesse conceito de me encontrar mais comigo mesmo? Você pode mentalizar, antes de dormir, a imagem da sacerdotisa e pode fazer isso ao longo da semana. Às vezes, tem determinados tarôs, né, que eles vêm com muitas informações simbólicas. Vamos lá, eu quero ter mais força, eu quero ter mais prazer, eu posso exercitar na carta da força. Então, são várias práticas que o tarô nos traz de entendimento pessoal, além da nossa leitura, né, sobre um determinado tema. Linda. Tem muita história aí, né? Tem muita história, que é pouco tempo para falar. Se você soubesse, eu estou com tantas colinhas, vou mostrar. Ó, gente, eu mostro, viu, as minhas colinhas, as coisas que eu não gostaria de deixar de não falar, e eu realmente não cheguei a falar nem na metade daquilo que eu tinha visto. Mas está tudo certo, tem que ser assim. A gente pode fazer uma segunda parte de alguns minutos, se a gente sentir. Mas eu queria dizer um pouco assim que o quanto que é lindo estar com você, Dri, obrigada, e compartilhar com tantas pessoas queridas, com certeza, que estão aqui com a gente. E acho que esse momento assim dessa virada, né, ela está muito ligada também com essas novas consciências que vai a partir do que, assim, para mim, por exemplo, às vezes estou no Instagram e eu caio numa live e é exatamente o que eu precisava escutar, né? A gente tem muito isso, assim, hoje em dia tá... Eu queria dizer isso nesse sentido para trazer a consciência desse campo invisível, né? Que a gente está trabalhando e cada vez tendo mais consciência que ele existe, né? Acho que, eu não sei, para mim é muito forte, assim, isso, né? De trazer para o próprio rezo pessoal, individual, né? De quais são as minhas transformações interiores que eu quero ter, e aí saber que o poder da palavra é muito forte. Ou, né, o próprio poder de se expressar, né, e sair dessa zona de conforto, conseguir dizer o que está sentindo para o outro nos seus relacionamentos, né, conseguir dizer para si mesmo que você não quer mais. Então, acho que tudo isso vem... E aí a minha percepção de uma conexão com esse invisível, de que precisa ter esse contato direto da experiência, de que é possível transformar. E o invisível, ele está aqui para segurar um campo, né? Tem uma coisa muito bonita, assim, que assim, dentro do budismo tibetano, né, assim, que a gente pratica do Lama Gangchen Rinpoche, são 5 elementos, né? Quinto elemento, o espaço. Eu fiz uma live com a Débora Tabakoff, que foi muito lindo, que ela falou bastante sobre o elemento espaço. Mas que agora me vem isso, que é o espaço, ele não é vazio, né? É o que nos sustenta, é o espaço, né? Então, enfim, assim, me veio isso, assim, de quanto que
essas interações que a gente faz aqui, que cada um agora escuta, para quem vai escutar depois, vai entrando, vai mudando, e a gente vai aos poucos se sentindo mais dentro dessa rede, né? Então eu fico super feliz de voltar para essa conexão das lives, que eu tinha parado por um tempo, e com você aqui, é muito, muito, muito bom, assim, acho que dá uma força para essa continuidade, assim. E eu tô adorando as tuas lives, eu tô acompanhando, quando às vezes eu não consigo acompanhar naquele horário, eu tô indo lá no IGTV para te ver, para ver, porque você tem trazido pessoas muito conscientes, interessantes, cada um dentro de uma linha. Então é um aprendizado. E quando você fez esse convite para mim, eu falei, mas que riqueza! Ela lembrou de mim, Imagina! cara. Já estava faz tempo querendo fazer. Muito lindo, entendeu? E tá tudo certo. E eu acho o seguinte, sabe, Fê, o que você estava falando, né, nessa questão que a gente está dizendo mesmo, que essa comunicação da mídia digital, das lives e da sincronicidade, eu senti isso com várias pessoas. E eu senti a proximidade de pessoas que eu nem conheço realmente, né? Tendo a delicadeza, se você escreve alguma coisa, de curtir ou de se comunicar numa coisa de proximidade que eu acho que o ano passado não se teria. Então, quer dizer, você vê, as pessoas elas estão uma com as outras um pouco mais sensibilizadas e as informações estão chegando. Então, às vezes você escuta uma música que você estava precisando escutar na hora, você entra num store, alguém colocou alguma coisa muito engraçada que você precisava dar risada, ou você vê uma mensagem bacana. Eu nunca li tantas mensagens de resiliência, e eu falei, peraí, é esse o caminho. É isso. Não me interessa se está repetindo a mensagem é essa. E é isso, né, Fê? É isso. Não sei como a gente está de tempo. A gente vai terminar em 1 minuto e 20 segundos. E é isso, né? A gente vai liberar essa história dizendo que o tarô, ele realmente está sendo reconhecido. Ele é um livro sagrado. Ele é um livro sagrado de 78 lâminas, 22 arcanos maiores e 56 menores, desde a carta do louco. E sabe qual que é o significado da carta do louco? Eu ia te perguntar isso. Caramba, que conexão. Agora a gente vai ter que fazer uma segunda, só porque você trouxe isso, porque eu estava no fundo do meu pensamento. Eu falei, não vai dar tempo. Você topa, Adri, senão a gente não vai conseguir, vai cortar no meio. Vamos fechar. Então você tomba. Tomba, eu volto com você. Tá. Você me, tá? Se você quiser tombar. Se tombar agora. Porque estava no meu inconsciente, você trouxe. Tá. Nossa, a carta do louco, a gente mostra imagens, porque ela é o início de tudo, né? Ela é o início, ela começa do nada. A carta do louco, né? Ela é uma coisa muito legal, porque olha que interessante, ela é confiança no universo. Ela é liberdade, é o ato de você ser livre e de iniciar as coisas. Porque ela tem, a carta do louco, ela significa a criança interna dentro de si. A criança interna dentro de si, vamos lá, eu não tenho experiência de nada. Então, eu não tenho preconceitos, eu não sei do perigo, eu não sei o que vai estar acontecendo, mas dentro de mim, eu quero seguir esse caminho. E vou seguir. Eu estou seguindo no meu instinto. Então, é uma carta completamente de início, de um aprendizado e nesse aprendizado até inconsequente do ser. Porque ele não vai estar realmente preocupado
o que ele está fazendo, porque ele só vai aprender fazendo e experimentando o sabor de uma determinada coisa, sentindo o tato de outra, se ele tocar. Então, ele não tem pudor, ele não tem limites, ele faz aquilo que chamar a atenção dele, que traz a curiosidade dele para a realidade e aquele momento que ele está vivendo. Então, vamos lá. Numa jogada, carta do louco, né? Vamos lembrar. Carta do louco, numa jogada, as cartas elas ficam emparelhadas e tudo bem, a gente vai administrando ela da melhor forma possível, vai dando sentido à leitura. Se a carta do louco vem bem aspectada, com uma carta bonita, vamos lá, carta do louco, e vem depois uma carta gostosa de confraternização, 3 de paus, eu estou confraternizando com pessoas, realmente você vai sair para se divertir, você vai querer aliviar a mente, você vai querer estar iniciando as suas coisas da melhor forma possível. Você não vai estar preocupado com as consequências, porque aquele momento vai ser o relaxamento, vai ser onde você vai estar bem com você. Bom, se a carta do louco vier com uma carta dos amantes, que a gente não falou das cartas dos amantes, que é a divisão emocional, que é o afeto por si só. Então, vamos lá, eu vou sair, eu vou desenvolver alguma coisa, vamos lá para uma área de lazer. E eu vou trombar com alguém. E se eu vou ficar com esse alguém ou não, isso é uma questão que eu nem estou preocupada. O que eu estou preocupada é curtir aquele momento. Se é projetos novos, por exemplo, você está entrando num trabalho, esse trabalho ele tem... Você pode até já ter, ser um profissional, mas você está sendo desafiado para coisas maiores. Então, é maravilhoso aqui, tá? Que você, com a carta do louco, você vai estar entrando livre. Querendo experienciar, experimentar, desenvolver da melhor forma possível aquilo que você está fazendo. Então, ele tem uma conotação que você vai com a pureza. Você vai até com aquela coisa que, estou iniciando mesmo, tá? Porque a carta do louco com um projeto novo significa se a pessoa te chamou, algum conteúdo você tem, mas você não sabe aonde você está entrando de fato, né? E como vai ser de fato. Então, você vai espontâneo. Uma carta bem aspectada. Se não for bem aspectado, quer dizer que você, dentro de algum ato irresponsável que você teve, vamos lá, você exagerou em qualquer coisa, a carta 15 do diabão, vamos lá, carta 15 do diabão, as ilusões, o Maia, a questão financeira, o destino, etc. Você entra com uma carta do louco. Você pode se colocar e se complicar em situações que podem te prejudicar até a saúde, ou você ter atitudes inconsequentes que possam reverberar com o outro não gostar, não sentir. A carta do louco, ela é maravilhosa, ela é o ovo, ela é o início de tudo, né? E nos arcanos maiores, a carta do louco e finaliza com uma carta de materialização. Eu fui lá e conquistei tudo. Eu passei por um trajeto desde a carta do louco, com a carta do mago, daí você vai para a imperatriz, você vai para o imperador, você vai com uma carta de hierofante, que até a quinta casa você começa a entrar nos teus estudos, nas tuas pesquisas, nos teus movimentos, conhecimento, pessoas que te engrandecem ou pessoas que te ensinam, né? Aí você vai caminhando pelas composições das cartas e você, vamos supor, eu estou pulando um pouquinho, a carta da morte, que todo mundo às vezes, mas Dri, morte, fica tranquila, a carta da morte é uma transição, uma limpeza. Vamos lá, um exemplo da carta da morte, o que é o significado da morte sem uma composição que seja muito tensionada.
Aí a gente entra numa saia né, de sinuca. Aí pode ser alguma situação um pouco mais difícil que vai pegar alguma situação de perda ou uma situação mais complicada, né? De estar tendo que se enfrentar um tratamento de saúde ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Mas a carta da morte, aspectar um conjunto mais leve, eu costumo dizer que a carta da morte é que nem um rastelo. Sabe o que é rastelo? Tem as folhas secas e você vai, as secas estão mortas, caídas, e você vai limpando para você ver aquela grama, aquele verde bonito, estando junto com a gente, estando dentro daquele movimento. É Que maravilhoso. lindo. Uhum. É. Eu acho que eu tenho pensado muito nos paradoxos, né? Assim, uma palavra dessas, esse claro escuro, né? Tudo que a gente olha, assim, que a nossa percepção ela vê como bom ou ruim, né? O que nos afeta, né? Positivo ou negativo, né? Enquanto eu acho que quando Muito. traz essas interpretações do que você está trazendo, né? Das cartas e abre o nossa perspectiva, né? A gente vê o quanto que, na verdade, isso é tão... não, eu quero dizer... não existe como definir, né? Se é bom ou ruim, se é isso tudo. A nossa percepção do mundo ela é muito limitada nesse sentido, né? Em relação ao nosso Ela é ego, assim, aqui, limitada, né? mas nossos sentidos não são. Já pensou nisso? Verdade. Uhum. Nossos sentidos jamais serão limitados, Verdade. Fê, Uhum. porque o que nos limita é a mente, às vezes. Uhum. A mente nos limita. Ela gera algumas ilusões quando a gente coloca a mente em primeira instância, com determinando pontos que às vezes são tão rígidos que eles não abrem para outras vibrações e outros movimentos interessantes e bacana. Então, quer dizer, por isso que a gente fala que quando a gente conecta, inspira, aquela coisa, expira, né? Você está acalmando o bumbo do coração, né? Então, você acalmando o bumbo do coração, você vai tirando aqueles receios, aqueles medinhos, e quando a gente vai ver, a gente está solta, e se não se cuidar, a gente fica louca. Até, porque a gente fica animada, a gente fica brincando, a gente fica conversando, e as coisas seguem, né? Então, eu acho que é isso. O tarô, ele é um destravar energético. Para mim, isso é um ponto, porque ao longo dos anos, hoje eu atendo os filhos dos meus clientes. Olha que coisa linda, né? E era uma criançada que chegava aqui comigo, Fê, a turma assim, fazia assim com as minhas cartas. Uhum. E aí, a mãe falava assim, na época, a mãe mais jovem, né? E hoje, não, por favor, eu falei, não, peraí, não vamos tirar essa vibração, tá tudo certo. Eu sou mãe de 3 filhos, eu realmente, meu ouvido é silenciado já por natureza. Vamos embora, né? Vamos desenvolver. E eu quanto que eu vi o crescimento dessas pessoas. Então, o tarô, ele me trouxe muito desta coisa de, ao longo dos anos, eu senti o crescimento da pessoa em vários ciclos, várias oportunidades, e vendo quanto que a leitura ou uma releitura de alguma situação tinha realmente transformado ou modificado ou como um esclarecimento, clareando a mente de uma forma muito bacana dentro do nosso contexto. Maravilhoso. Muito Que bom. bom que o louco nos trouxe para uma parte 2. Da parte 2. E eu fico assim, Fê, aberta a qualquer questão que você de repente sinta que você queira fazer mais alguma coisa. Como era o louco, né? O louco estava meio interno aí dentro de você, né?
Ai, O que que ai. era a curiosidade do louco para você? Por que que ele te chamou a atenção? Eu Foi não algum sei, é momento? por isso que eu fiquei dando risada, porque ficou no meu inconsciente, assim. Não, sabe por quê? Eu vou te falar, porque eu gosto muito da imagem dele. E ele tem um cachorrinho do lado, não tem? Ele tá carregando Nossa, uma trouxinha, assim, não é? E aí ele anda junto com o cachorro. aqui, a nossa carta do louco. Se você soubesse, eu pareço uma estudante esparramada com vários tipos de tarôs É, e exatamente essa conexão, né? Ele segue livre, você vê, ele não carrega muita coisa, né? isso. Ele é uma caixinha, ele não está muito compromissado, ele é muito livre, ele é muito solto, né? Ele quer simplesmente apenas caminhar para frente. Ele está de coração aberto para esse novo caminho. Olha que Uhum, coisa linda, né? uhum. Outras cartas que estão chamando a atenção, e eu tenho a impressão que você já deve ter ouvido falar que são contemporâneas, né? Tem, agora, o tarô, nós pegamos muito tarôs clássicos, né? Mas tem os Uhum. tarôs transculturais que são maravilhosos. Você já ouviu falar da Kim Cross? King Cross, não. É Kim Cross, ó, que lindo o trabalho dela, a capa, o livro. Eu fiquei muito chocada com as lâminas dela e na época, quando eu comprei, tá? Entendi. Eu fiquei muito impressionada como esse tarô falava assim, sai de um ritmo característico e tradicional do tarô, porque ela coloca muita imagem de flores, de animais, de lua, da natureza, e quanto que ele é inspirado e ele já sai numa expressão de liberdade, Uhum. mas com valor de conteúdo, de leitura fantástico. Então, você vê como o tarô é arte, Maravilhoso, total. né? Quando ele é composto, quando ele é escrito, quando ele é desenhado, ele é pura arte. É uma coisa fantástica. É. Não, uma coisa que ficou para mim, que eu tenho pensado aqui, onde eu tô, enfim, querendo, assim, duas coisas que achei interessante. Primeiro que eu tô no norte da Itália, que é onde o tarô de alguma chegou na Europa, né? Aqui, assim, então achei uma conexão interessante da gente estar trazendo. A primeira conversa que eu faço aqui, desde que eu tô aqui, foi com você sobre o tarô. Mas outra coisa que eu ia falar, eu fui outro dia aqui, tem um bosque bem, né, aqui atrás e fiquei brincando com os galhos, assim, e permiti essa brincadeira, né, essa coisa de entrar em contato com a criação pela própria criação, junto com a natureza, enfim, acho que todo mundo tem um pouco dessa experiência de abrir esse espaço, né? E me veio muito a importância dessa criança interior, né? E de ativar mais essa inocência nesse sentido de parar de mentalizar e querer respostas ou querer ser algo antes de resgatar essa criança, né? Que precisa de uma atenção desse brincar, né? E acho que, enfim, só assim compartilhando com você quem está aqui com a gente, mas veio muito firme essa nova etapa, né, que a gente está indo, assim, que existe todo um peso que precisa muito dessa leveza para a gente conseguir vibrar alto, né? Eu fiquei tão bem depois, assim, me senti muito mais conectada com o próprio lugar, né? Assim, uma intimidade maior de poder ter me permitido catar galhos e fazer ali o que eu fiz, enfim, né? Uma instalação, enfim, o que surgiu aqui naquele momento, mas é uma intimidade aí que eu quero dizer com o lugar, né? E acho que se permitir essa intimidade, né, assim, com a nossa criança, né, nesse sentido de criar e trazer mais leve tudo, né? E acho que a criança, que é o que você está falando desse louco, né, que ele vai indo e ele não tem, não se preocupa com o que os outros pensam, né? Acho que também faz perguntas sem esperar as respostas, né? Tem um dom muito legal de ter trazido ele, assim, que também tem a ver com o que me passou essa semana. Primeiro você conectou com a natureza, né? Você Uhum. estava com um galho na mão, você estava com o pé né, na terra, você estava num bosque. Olha que coisa, né? Mais linda. E você vê como o tarô ele vai fluindo quando você começa a ter contato com o tarô.
De repente, depois de sei lá quantos dias, você está falando sobre uma linguagem do tarô, de uma visão daquilo que você sentiu. Então, como ele pega no nosso Exato. inconsciente, o tarô, ele tem uma força no nosso inconsciente coletivo muito grande e que já Jung já determinava isso dentro da nossa leitura, né? Dentro da linguagem que ele também tinha paixão pelo tarô, né? Ele estudava também. Então, você vê, e tudo isso está no simples ato. Você já imaginou quantas pessoas não fizeram já isso? De pegar o rádio e de sentir a leveza da carta do louco dentro de si, muitos não sabendo que estavam sentindo aquela leveza, né? De, pô, quero iniciar, quero começar, quero acontecer, né? Para frente. Maravilhoso, filho, maravilhoso. Tudo tem uma sincronicidade, né? Tudo tem um porquê de acontecer, né? Super E para grata, mim foi assim. muito bom aqui, viu? Estar aqui com você foi muito, muito enriquecedor nesse domingo. Que bom mesmo. Fico muito feliz. Obrigada para todo mundo que entrou, saiu, esteve junto, que vai assistir depois, Sim, compartilhando. porque fica no IGTV e hoje é um dia de eleição aqui no Brasil, né? Uhum. E quanto que eu vou sair leve, porque eu quero votar quando é consciente. Quero desenvolver isso. E um beijo no teu coração e nessa graça, viu? Continua sendo essa graça de ser, nos presenteando com essas lives maravilhosas. E para mim, toda vez que você está junto, depois eu vou enviar uma foto nossa juntas, como a energia é fluida. E eu agradeço porque você permite que essa nossa energia seja fluida, como eu te permito que a tua energia seja fluida comigo. Um beijo no teu coração, Com viu? certeza. E um beijo, um abraço e agradecendo a todos aí que estavam nos assistindo com muito carinho.